Nobre presidente desta casa, vereador José da Cruz, mais uma vez, saudar os vereadores, as vereadoras que aqui estão nesse espaço onde nos é concedido para falar dos mais diversos temas. Saudação também à comunidade que nos acompanha até esse momento. Eu acho que eu teria tantos assuntos para abordar na noite de hoje, pena que o tempo é curto e vamos dividi-los, se não der tudo hoje, para a semana que vem. Gostaria de falar da UERGS, que teve uma audiência pública aqui, até questionada pelo deputado Tortelli, que tinha poucos vereadores. Questionamento justo. Assim como é o questionamento justo que ele não esteve lá no Mato Preto também, lá para ver a questão dos agricultores lá. Questão do AP também, uma ferramenta importante, vereador Jorge, mas também quero fazer algumas considerações. Mas não tem como não fugir desse assunto que é pauta aqui desse espaço, que é a questão do que o nosso país está assistindo, está vendo, que são as manifestações Brasil afora, e inclusive aqui no município de Erechim. Eu tentei acompanhar e tentei ver cientistas políticos, pessoas preparadas para falar, sociólogos, para falar a respeito desse assunto. Ninguém conseguiu dar uma definição muito clara do que sobre esses movimentos. A coisa básica é o que nós soubemos, nobre vereador Basso. O povo está indignado. E que bom que eu falei depois do vereador Jorge. Parece que todo aquele povo que está na rua está contente com tudo isso. Com certeza absoluta não está. A questão da PEC 37, que é defendida, são coisas básicas. O governo do Estado quebrado do jeito que está. E aí eu quero falar depois, nobre vice-prefeito, sobre o Pacto Federativo, que ninguém falou até agora, e não vi ninguém reivindicar esse assunto, que para mim é o mais importante reivindicação que nós teríamos. Resolveria o caso da saúde, da educação, do transporte coletivo e tantos outros problemas. Mas nenhum governo teve a coragem de fazer esse enfrentamento e colocar o Pacto Federativo, fazer a revisão, a repactuação e, consequentemente, a reforma tributária. Mas a questão da PEC 37, para mim concluir rapidamente, governo estadual quebrado, polícia civil fazendo o seu trabalho arduamente, comprometidos com a segurança, sem condições, sem nenhumas condições. Então, nós não vamos deixar o Ministério Público fazer esse trabalho também de investigação? Se a Polícia Civil, se o governo não aparelha, não dá o aparelhamento para a Polícia Civil fazer, então agora não queremos que o Ministério Público faça? Claro que queremos que o Ministério Público faça. É um aliado a mais dentro desse quesito da investigação. Mas as ruas trazem algo ruim para nós políticos. Quando a gente ouve, a gente vê que não querem participação de partidos políticos, consequentemente, não querendo a participação de partidos políticos, não querem a participação dos políticos. Estão descontentes com nós. E nós temos que fazer a revisão disso. Eu não me considero daqueles políticos que geralmente a gente vê lá em Brasília, de forma alguma. Mas nós temos que ter a consciência de que nós temos a obrigação, como representantes do povo, de fazer as transformações que aquele povo está solicitando lá, independente de estarmos no parlamento municipal, fazer a nossa parte. O Pacto Federativo. Não existe pauta mais essencial e importante neste momento de que nós revermos essa questão. A partir da Constituição de 1988, o município passou a ser um ente federado. E o Pacto Federativo o que é? É as atribuições da União, dos Estados e dos municípios. O que compete a cada uma e o que requer a cada uma dentro do orçamento para fazer o que é disposto neste pacto. Só que o que nós estamos vendo ao longo dos anos é a concentração do bolo tributário, da maior arrecadação ficando com o governo federal, e os estados e os municípios quebrando.
Os estados endividados, olha o estado, olha como está o estado do Rio Grande do Sul, a dívida que tem com a União. Cada vez mais competência para os municípios. É a municipalização da saúde, é a municipalização da educação, é a segurança pública, que não era competência dos municípios, o município tem que investir. Criamos aqui a Secretaria de Segurança. E cadê os recursos para isso? Mas por que a dificuldade? Porque o governo federal, e não estou aqui falando exclusivamente desse governo, todos que passaram por lá têm essa culpa. A coragem de fazer o enfrentamento, de distribuir melhor os recursos arrecadados para os estados, para os municípios e para a União. É difícil sair de cima do cofre. As verbas que vêm para os municípios, o Fundo de Participação, o FPM e o FPE, Fundo de Participação dos Estados, é o que vem o restante, os prefeitos têm que fazer marcha e buscar no governo federal, projeto aqui, projeto ali, projeto lá, porque o governo federal faz política em cima disso para se manter no poder. Todos que passaram por lá, para não dizer que eu estou falando do PT só. Todos. Inclusive o governo Lula, vereador Jorge, e inclusive a presidente Dilma e o presidente Lula. Não tiveram a coragem suficiente de fazer esse enfrentamento com a sociedade e fazer o Pacto Federativo. Alguns anos atrás, quando se fez esse processo todo, os estados e os municípios tinham mais de 80% dos valores. Hoje, o Estado, a União, fica com mais de 60%, se não me engano, 36% é dividido entre estados e municípios. É um índice baixíssimo, 14% para os municípios. E cada vez mais competência para os municípios. Nós moramos no município, nós estamos no estado, nós estamos num país, mas nós moramos no município. A saúde é no município, a educação é no município, a segurança pública é no município, a nossa vida é no município. Nós atravessamos a rua do município, a Boca de Lobo, que está entupida, é no município. E cadê recursos para isso? Quem é que vai ter a coragem suficiente? Eu achei que o Lula teria, não teve. A Dilma teria, não teve. Fernando Henrique teria, não teve. Quem vai ter a coragem de fazer esse enfrentamento e fazer com que a gente devolva? Eu vou finalizar, vereador Zé da Cruz, que o nosso tempo era 10 minutos, mas foi passado para 6. Mas eu quero finalizar dizendo, olha o caso da nossa UPA, vereador Lucas Farina. É isso que eu quero sintetizar. Olha a nossa UPA. Hoje, o governo federal constrói, vai ali, dá o recurso para construir a parede física. E o município faz o quê, vereador Locke? Banca o custeio para o resto da vida. O governo federal dá uma vez só, constrói. E quem é que vai pagar o resto da vida? Os médicos, os enfermeiros, os profissionais que lá vão trabalhar. É uma dívida para o resto da vida para os municípios. Sem falar nos royalties, que eu queria entrar e não vai dar tempo. A questão dos royalties. Para a educação, eu sou plenamente favorável que seja para a educação. Mas será que vai vir a parte dos municípios e os prefeitos vão ter que buscar a parte deles lá de novo? A parte que será para os municípios. Então, esse assunto ele é muito importante. Nós voltaremos a falar nisso com mais tempo, porque... O tempo é longo, né? A discussão é longa sobre o tema, vereador. Falar das desonerações fiscais que cada vez mais assolam os municípios e tantas outras coisas. Pena que o tempo é curto, porque a comunidade tem o direito, tem o dever de saber esses assuntos pertinentes que afetam no dia a dia de cada cidadão e de cada cidadã desse país, do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, vereador Hernani. Com a palavra, o vereador Lucas Roberto Farina. Último inscrito.